E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Bom, eu converso agora com Vinícius Oliveira da Silva, que é especialista em energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA. Vinícius, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, muito obrigado. Bom, e vamos falar de uma situação aí que tem causado muita dor de cabeça e já começa a pesar o bolso do brasileiro, que é a questão energética, né? Nós já tivemos mudança da bandeira tarifária, o governo tenta segurar, reverter para a bandeira não no nível 2, né, usando reservas, que para isso tem uma discussão com a ANEEL, mas o fato é que a bandeira vermelha já significa um custo maior para o consumidor, para as famílias, para as empresas, bate na inflação. Agora, é muito reflexo de condições climáticas, mas eu queria saber, na sua avaliação, se dá para fazer alguma coisa para o Brasil se proteger dessas situações, já que podemos conviver com eventos climáticos mais frequentes, né? Bom, isso é uma pergunta importante. O Brasil ele passa por uma crise climática, por uma crise hídrica, onde as chuvas elas não estão dando conta de encher os reservatórios das hidrelétricas. E o coração do nosso sistema é a geração de energia por hidrelétrica, com água. Se não chove muito, as hidrelétricas ficam com reservatório menor, isso quer dizer que a gente vai precisar de outras formas de energia. E as formas de energia que o sistema elétrico está condicionado a utilizar nesses momentos são as térmicas a gás, térmicas a óleo e combustível, e esses combustíveis são mais caros. Ao acionar esses combustíveis no sistema, a conta fica mais cara para todo mundo e precisa pagar essa energia mais cara. E como que se paga essa energia mais cara? Aí o setor utiliza esses mecanismos, que são as bandeiras. Agora a gente está vendo essa bandeira tarifária patamar 2, é a mais alta bandeira que tem no setor elétrico como um todo. A gente tem aí um adicional mais ou menos de R$ 7,60 para cada 100 kW consumido. Isso dá em torno ali de 7% a 12% de aumento na tarifa energia final do consumidor quando ele paga. E isso sim, isso vai repercutir em várias frentes. Causa inflação, porque o comércio ele vai ter que cobrar mais caro, a indústria, as famílias vai ter que desembolsar mais dinheiro para pagar a energia, então quem não tem tanta renda ela vai acabar deixando de consumir uma coisa para pagar a sua conta de energia, e isso tem um reflexo na economia como um todo. Agora, se imagina que as pessoas, na medida em que têm que gastar mais com energia, acabem economizando. Mas é meio relativo, porque você também tem nessa condição de clima, a gente pode estar agora até numa fase de frente fria, uma mudança, mas o uso de ar-condicionado, por exemplo, aumentou muito. A gente tem batido recordes de calor. Então, além do baixo nível de chuvas, comprometendo os reservatórios e a geração de energia, tem um maior consumo por aí também, não é? Não, perfeito. A gente tem essas oscilações de temperatura, mas a gente está vendo. A gente passou aí um inverno, então entrando numa primavera e a gente está vendo umas semanas de quebra de recorde de temperatura. As pessoas elas vão querer um conforto térmico. Quem tem renda, quem tem condições de ter um ar-condicionado em casa, ela vai ter o ar-condicionado em casa. Ou tem ventilador, né? Ou ventilador, e elas vão usar esses equipamentos para garantir um conforto térmico, amenizar um pouco o calor que elas passam. E esse é um grande consumo, porque a gente sabe que equipamentos como ventiladores e principalmente ar-condicionados, eles são os que mais consumem energia na residência das famílias. Então a gente mesmo tendo a bandeira, a gente tendo essa questão climática, essas temperaturas ambientes altas, as pessoas vão continuar utilizando. O que vai acontecer com muitas famílias, elas vão desembolsar mais dinheiro para pagar essas tarifas de energia, e possivelmente não tenha tanto efeito da tarifa de redução desse consumo. Agora, tem se comemorado muito o avanço das energias limpas, não é? A energia eólica, a energia solar, nós temos cidades avançando, grandes empresas utilizando esse recurso. Por que não consegue suprir no momento como agora? O Brasil não alcançou esse estágio ainda. Eu queria lembrar, inclusive, que a agência Moody's recentemente anunciou a revisão da nota do Brasil, e entre os fatores de potencial de crescimento do país, que foi um dos dados positivos, ela considerou a transição energética, achando que o país pode atrair muito investimento para cá. Falta atrair mais investimentos, é a questão de gerenciamento do que já se tem de reserva. O que está acontecendo de fato? Bom, as energias renováveis, sem dúvidas, elas são muito importantes no Brasil. O Brasil ele é um exemplo mundial de setor elétrico, de ter grandes fontes renováveis. No passado, muitas hidrelétricas, hoje em dia a gente teve uma expansão muito grande de eólica e de solar. E o Brasil continua expandindo eólica e solar. A questão toda é a questão da segurança energética.
As eólicas e as renováveis e a solar, elas são energias renováveis que elas são chamadas variáveis. O que quer dizer isso? Não é igual uma hidrelétrica ou uma termoelétrica que a hora que você precisar acionar, você liga ela, passa um tempo, ela vai gerar até você quiser parar e ela vai parar de gerar quando você quiser. As eólicas e as solares, elas dependem de ter vento e ter sol. E é isso que acontece muito. Nesses períodos, quando a gente vê o consumo de energia no Brasil, e é por isso até se discute um pouco se vai ter horário de verão, e é por isso que tem essa questão das bandeiras tarifárias, que no final da tarde, né, onde tem aquela rampa de consumo, esse consumo aumenta muito, você não consegue partir de uma vez só eólica e solar ao mesmo tempo. Você precisa partir naquele determinada hora, naquele determinado momento, alguma fonte que você consiga ter resposta rápida. E são geralmente essas fontes, hídrica e as térmicas. Como a gente está com problema hídrico, então como a gente está com menos chuvas, reservatórios menores, a gente acaba indo para as fontes térmicas. Porém, a gente tem avançado muito na implantação de fontes renováveis, a gente tem avançado muito com a geração eólica e solar, mas ainda a gente precisa avançar mais. E não é só implantar esses sistemas de energia de eólica e solar, a gente precisa também expandir as linhas de transmissão, porque a gente precisa conectar onde está essa geração até onde está esse consumo de energia. Então, os ramais de transmissão de energia elétrica precisa ser conectado. E outras coisas precisam ser feitas, e o governo tem se articulado para implantar isso, são novos sistemas de armazenamento. A gente não depender tanto só das hidrelétricas ou depender tanto das térmicas para gerar essa energia de segurança, mas sim outras fontes de armazenamento, baterias ou outros tipos de usinas hidrelétricas em que você consiga pegar o excedente, o excesso de energia eólica e solar de alguns momentos, armazenar essa energia e nos momentos que você estiver precisando de muita energia, você pode retornar essa energia que ficou armazenada. Então, o Brasil ele pode avançar muito no setor elétrico, muito no setor de energias renováveis, e um dos motivos assim que leva esse crescimento é a capacidade do Brasil investir cada vez mais nessa transição energética, energias renováveis, e mudando e alterando o setor como um todo, colocando armazenamento, que é uma nova frente que o setor elétrico brasileiro vai ter. Aproveitar o potencial, né? Você armazenar e usar nos momentos de pico, juntando todos os sistemas, a energia tradicional com as energias renováveis. Perfeito, é isso mesmo. Novos armazenamentos para aproveitar todo esse potencial solar e eólico que a gente pode gerar, e que se a gente gerar muito, a gente pode armazenar essa energia do sol e do vento, e em momentos, quando a gente precisar dessa energia, a gente pode utilizar dessas baterias para atender o sistema. Agora, essas medidas meio paliativas do governo, que ele tenta segurar a inflação, aumenta a tarifa tarifária, aí vem a questão do horário de verão. O horário de verão já foi abandonado porque ele não dava o mesmo resultado que deu início nos primeiros anos em que ele foi adotado, porque o comportamento das pessoas mudou, não é? Sim, o comportamento mudou. A gente vê assim o consumo da energia no Brasil, a gente vê, antigamente era principalmente no período do final da tarde, início da noite, continua sendo grande, mas a gente hoje em dia observa que nos períodos das 2 às 3 da tarde também é um grande consumo. E nesse período o horário de verão não vai atuar, mas é um período onde as fontes solares e as eólicas podem complementar, porque é o período do dia. Só que nesse período da noite, o horário de verão ele pode ser uma solução paliativa, mas ele não é uma bala de prata, não é alguma coisa que vai resolver o problema do preço da energia mais caro, da necessidade de mais energia nesse período do final da noite. E é preciso pensar no longo prazo, né? Considerando exatamente essa coisa de eventos climáticos extremos mais constantes. Não, com certeza. O que a gente vê das mudanças climáticas, a gente sabe que é um novo normal. A gente cada vez vai observar períodos recordes de temperatura, recordes de período seco, e isso é uma necessidade do planejamento do setor elétrico como um todo, ver que essa é a nova condição normal e se planejar para evitar e se adaptar o setor como um todo para lidar com esse problema. A gente não pode, sempre que tiver um período de seca, a gente ficar dependendo das térmicas, porque as térmicas emitem gases de efeito estufa, gases poluentes, que prejudicam ainda mais a questão das mudanças climáticas. Então, a gente precisa ter uma solução de planejamento onde a gente consiga adequar a segurança energética do país, colocando energias renováveis, mais energias renováveis, operando de uma forma mais coordenada
e evitando que esse preço da tarifa de energia continue a crescer, porque, querendo ou não, vai impactar o bolso, impacta a inflação e geram grandes problemas na cadeia econômica do Brasil como um todo. Acaba travando o crescimento, que é o oposto que se espera aí do investimento da energia limpa, né? É exatamente esse problema. Bom, nós ouvimos o Vinícius Oliveira da Silva, que é especialista em energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Eu que agradeço. Com vocês.